Eu quero partir de um lugar, partir de um raciocínio, irmãos, que não há nada que esteja tão bom que não possa melhorar. Repita isso comigo, fala, não há nada que esteja tão bom que não possa melhorar. Fala isso. Isso é um fato, irmãos. Eu tenho meu menino, né? E ele vira e mexe, hoje mesmo, ontem, veio mostrar as atividades, as provinhas que ele faz na escola. Ele toca violão na escolinha também. E ele, às vezes, vem para mim, pai, a música ficou boa. Pai, a prova, eu tirei 7, filhão, resultado bom. Ele tirou 10 em uma, hoje que ele veio me mostrar, eu falei, isso é excelente. E eu falo sempre para ele, falo, Gui, o bom é inimigo do ótimo. O ótimo é inimigo do excelente. Então, não há nada que seja tão bom que não possa melhorar. Tá bom, mas pode ficar melhor, pode ficar ótimo. Tá ótimo, pode ficar excelente, amém, irmãos? E Deus é um Deus de excelência. É isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer, meu irmão, que gradualmente a gente venha a ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, amém? Eu quero começar lendo um capítulo, um versículo que está lá em Salmos 32, 3, a versão ACF. Então, irmão, só existe uma condição na nossa vida para a gente não ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Só existe uma forma, é o que eu vou ministrar aqui essa noite. Só existe uma coisa que não vai deixar a gente alcançar o ótimo, não vai deixar a gente alcançar o excelente. Colocou aí 32, 3, diz assim, Davi falando em Salmos: quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Quando eu me calei em silêncio, quando eu me guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Então a primeira chave, irmão, repita comigo, diga, eu não posso ficar em silêncio. Irmão, se eu guardar para mim, se eu não procurar melhora, se eu não procurar ajuda, hoje eu fui no médico, eu gosto de fazer exame de rotina, eu tenho esse hábito, e eu cheguei lá, sentei, fiquei imaginando, imagina se eu sentar lá e falar, pois não, o que está acontecendo com você? Eu não falo nada, não vou poder ser ajudado. Eu falo, meu querido, dá uma vez para outra, vai embora para sua casa, vai fazer o que aqui? Então a gente tem que falar, irmãos. Nós temos, e quando o Davi, ele relatou isso, quando ele declarou isso, ele tinha passado por uma série complicada na sua vida anteriormente, tinha passado por um ciclo difícil, e ele não queria abrir mão daquilo, ele não queria dar o braço a torcer, ele não queria reconhecer o seu erro, ele não queria confessar aquilo que ele estava cometendo. Então ele se calou, ele se guardou. Isso, irmão, fez com que ele declarasse isso, que meus ossos envelheceram como bramido em todo dia. Bramido é como grito, é como berro, essas coisas. Então, primeira chave, eu não posso ficar em silêncio. Olha só outra versão que diz em Salmo 32, 3 ao 5, é o que nós acabamos de ler, mas na versão NVI. Enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante do meu pecado e não encobri as minhas culpas, e disse, confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa e o meu pecado. Amém, irmão? Deus é fiel. A palavra de Deus fala assim, que Ele é fiel e justo para nos purificar e de todo pecado e toda justiça. Se de fato, irmãos, verdadeiramente nós de todo o coração confessarmos nosso pecado, Deus é fiel para perdoar e ter misericórdia, amém? Olha só o que diz em Mateus 7,8, pois tudo o que pede recebe, pois todo o que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta será aberta. Irmão, se nós precisamos de mudança, partindo desse princípio que o bom é inimigo do ótimo, o ótimo é inimigo do excelente, e não há nada que seja tão bom que não possa melhorar, irmãos, todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta será aberta, amém? Olha só o que diz em Salmos 23,6, certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Diga comigo, diga, me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, isso é um fato porque aconteceu comigo. A misericórdia de Deus, ela nos segue. A palavra de Deus fala, ela me segue todos os dias. Eu já tentei fugir, meu irmão, da presença, eu já tentei fugir da misericórdia, já tentei correr, mas a gente se cansa, irmãos. A gente se cansa e a gente não consegue correr mais do que a misericórdia, porque ela está seguindo. A misericórdia, ela vem seguindo. E se você tenta correr, você tenta cansar, você vai ficar cansado. Se você tenta escapar, você vai ficar exausto. E a misericórdia de Deus, ela nos alcança, amém? E a segunda chave, irmão, diga assim comigo, eu não posso compartilhar com qualquer pessoa.
Davi ele não só se calou, como ele confessou os seus pecados, ele abriu diante de Deus a sua situação, que estava acontecendo, mas ele foi na pessoa certa, ele não compartilhou com qualquer um. Ele foi com aquele que realmente poderia resolver o problema dele. Irmãos, tem gente que não vai somar, não vai agregar em nada em você falar o que você está passando. Não porque essa pessoa talvez é maldosa, quer o teu mal, mas porque talvez ela não tem conhecimento, ela não tem ali a capacidade de te ajudar nessa situação que você está enfrentando. Como por exemplo a de Davi, ele estava com uma série de erros, de pecados, de coisa de iniquidade, que então não adiantava ele falar para ninguém. Ele foi direto em Deus, amém? Quero te dar 3 exemplos. Quando Jesus foi passando por Cafarnaum, na região de Galiléia, ele estava indo naquela cidade, e aí Jairo veio e parou ele. Falou: Senhor, a minha filha está morrendo, ela está doente, Senhor, vem rápido. E nesse meio tempo, aquela mulher do fluxo de sangue, né, que sofria 12 anos de hemorragia constante, ela parou Jesus e ela olhou Jesus de longe, na verdade, Jesus passando, e ela pensou, falou: se eu somente tocar a veste desse homem, eu serei curada. Mas, irmão, pensa comigo, se ela comentasse com a sua amiga do lado, com a sua colega: e o que você acha? Você acha que eu vou lá e toco na veste daquele homem, será que eu serei curada? Irmão, vamos ser sinceros, fazia 12 anos que ela sofria daquela hemorragia. A Bíblia fala assim que ela gastou todo o seu dinheiro com os melhores médicos. Irmão, se ela comentasse com alguém, muito provavelmente: ó filha, o que você vai fazer? Esquece, não tem jeito. Você já fez todos os seus recursos, você já usou tudo aquilo que você poderia usar, não tem mais o que fazer. Mas, irmão, ela não comentou com ninguém. Ela somente colocou na sua cabeça: eu vou tocar na veste daquele homem. Ela foi, irmão, tocou e saiu virtude de Deus e ela foi curada. A fé dela curou ela. Outro exemplo, irmão. Então, nesse contratempo que Jesus curou aquela mulher, então ele deu uma atrasada para ir até a casa de Jairo, que chamou ele para curar sua filha. Então no que ele foi até lá, a menina já tinha morrido, irmãos. E aí Jesus ele falou: não, ela não está dormindo, ela não está morta, ela está apenas dormindo. Irmãos, as pessoas deram risada na cara de Jesus, pessoas começaram a rir na cara dele. O que ele fez? Ele falou assim: ó, sai todo mundo daqui, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da criança, só vocês 5 vão lá subir no quarto daquela criança e vamos curar ela. Meus irmãos, Jesus, ele não fez questão de que algumas pessoas estivessem ali de volta testemunhando, porque não ia somar, não ia agregar. Então, meu irmão, a segunda chave eu não posso compartilhar com qualquer pessoa. Outro exemplo que eu coloquei, o último, foi de Pedro, né? Pedro, quando os discípulos estavam lá no barco, né, e teve aquela tempestade, que Jesus falou: ó, eu vou orar, então vocês pegam um caminho pelo barco aí e vão navegando. E começou aquela tempestade, aquela chuva, e eles ficaram com medo, né, porque Jesus veio em cima da água, né, e eles falaram: é um fantasma, e Pedro olhou aquilo, falou: Senhor, se é você, manda que eu vou com você sobre as águas. Meu irmão, será que estava lá Pedro, Tiago e João? Vai Pedro, isso aí Pedro, vamos tirar uma selfie, vamos postar, filma ele, põe no Facebook dos milagres de Jesus. Meu irmão, nem jamais. Muito provavelmente, irmãos, eles estavam não torcendo contra, mas eles estavam com medo, e talvez isso fez com que Pedro afundasse, porque a Bíblia fala assim que quando ele reparou no vento, ele afundou. E quem que leva o som é o vento. Aqui nós estamos em um ambiente fechado, mas se você ouve um batuque, um som próximo à sua casa, o vento está trazendo aquele som até a sua casa. Às vezes é um quarteirão, 2 quarteirões, mas é o vento que está trazendo. Então, irmão, talvez ele afundou, porque ele ouve ali a reclamação, o medo. Pedro, o que você está fazendo? Joga uma corda para ele, liga para a mãe dele, pelo amor de Deus, ele vai morrer. E, irmãos, ele afundou, infelizmente, mas Jesus pegou na mão dele e falou: homem de pouca fé, porque duvidasse. Irmão, ele andou sobre as águas, isso é inegável. E eu quero te dar um exemplo, irmãos. Não sei se você conhece a história do sapinho. Já ouviu falar a história do sapinho que estava numa disputa para subir uma torre? Teve uma disputa, é uma historinha, tá eu com as minhas historinhas de sempre, né? Teve uma disputa dos sapinhos, a corrida era subir a montanha, era escalar um monte. E aí soltou a largada, os sapinhos foram subindo, foram escalando. E aí a plateia, né, torcendo para aquele sapinho que era seu parente e tal: vai cair, não vai conseguir, eu torço pro verde, torço pro vermelho, né? Talvez eles estejam de uniforme, não lembro direito. Mas, irmãos, e ali eles torcendo contra, torcendo a favor de outros, os sapinhos começaram a cair, começaram a soltar, eles começaram a cair. Aí teve um, irmãos, que conseguiu escalar, chegou até o topo.
Aí aquele sapo venceu a disputa, né? A competição. E eles chamaram, sapinho, desce aqui, você ganhou, você conseguiu chegar, né, no destino final. E aquele sapinho não ouvia, ele ficava parado. Aí foram ver, irmão, que aquele sapo era surdo, ele não escutava. Por isso que ele conseguiu vencer. Então tem vezes na nossa vida, irmãos, nós temos que ser surdo para certas pessoas, certas coisas. Agora eu quero te dar um exemplo de manipulações reais. Isso aqui é verdade, irmãos. Isso aqui não é história de sapinho, não. Isso aqui é história real. Fizeram um teste e colocaram uma pulga dentro de uma garrafa PET. E eles tamparam essa pulga dentro da garrafa. E ela subia e batia e voltava, porque ela estava trancada. Então ela batia e voltava, irmão. Depois de algum tempo, de algumas horas, arrancaram aquela tampa. E aquela pulga, ela batia, ela só dava aquele limite da tampa e voltava. Ela já bloqueou na mente dela que ela não conseguia mais, que ela não era capaz de exceder aquele limite. Porque pessoas colocaram aquele limite. O curioso, o cachorro na Europa, como que funciona? Lá não tem muro, portão igual aqui, é tudo gramado verde. Eles colocam uma tensão de eletricidade na coleira do cachorro e uma no piso. E nisso, irmãos, no que o cachorro ele tenta avançar, ele toma aquele choque e ele volta. É questão de tempo também, é retirada essa coleira e o cachorro já não mais excede aquele limite, porque pessoas limitou ele. E o mais popular é o elefante, né? Elefante do circo, que fica lá domado. Quando o filhote, ele fica preso naquela estaca pequena, ele não tem força para tirar porque ele é pequeno, ele é filhote realmente. E ele tenta puxar, ele tenta se soltar, ele não consegue. Depois de um tempo, irmão, ele desiste de puxar. Por isso que ele é domado por um homem, né? Por isso que ele é domado por um cara do circo, porque ele desiste de se soltar. Houve um bloqueio na mente dele. E eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Feche seus olhos. Eu quero profetizar que as adversidades vão ser um combustível para você avançar, irmãos. Pessoas que tentaram te trancar, tentaram te impedir, tentaram te limitar, irmãos, isso vai ser um combustível para você avançar. Meu irmão, Jó só conheceu o Senhor como ele conheceu porque o diabo armou contra ele. Ele falou assim antes: Senhor, antes eu só ouvia de te conhecer, de ouvir falar, hoje eu posso contemplar com meus olhos. Porque, irmãos, Deus permitiu que o diabo entrasse na vida de Jó e cometesse tudo que ele cometeu. Isso serviu para aproximar mais Jó, fez com que ele tivesse uma experiência, fez com que ele experimentasse a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Então, irmãos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa o que está acontecendo na sua vida, o que aconteceu, você pode ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem. Você toma posse em nome de Jesus? Ezequiel 37, versão NVI. Se você quiser abrir ou só acompanhar, vamos manter esse texto agora, amém? Ezequiel 37. Vamos começar lendo do versículo 1 ao 3 de Ezequiel 37. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme os números de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Meu irmão, feche seus olhos mais um momento. Pai, no nome de Jesus, o Senhor nos revela a profunda revelação da Tua palavra. Meu Deus, sabemos que o Teu Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite, neste lugar. Meu Deus, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, fala conosco, porque sabemos que a Tua palavra é verdade, ela que nos liberta. Meu Deus, não saímos da nossa casa, meu Deus, para passear, mas sim para ouvir a Tua voz. Meu Deus, fala conosco de uma forma extraordinária, de uma maneira, meu Pai, que muda nossas vidas, ó Deus, e que saímos daqui, meu Pai, de forma transformada e mudada. No nome de Jesus, todos digam amém. Meu irmão, Deus pegou Ezequiel pela mão e levou ele no lugar, no vale de ossos secos. Esse é um lugar, irmão, de reflexão, que o Senhor nessa noite pega na nossa mão e nos leva no lugar de reflexão. Meu irmão, tem áreas na nossa vida que precisa de atenção. Como eu comecei ministrando lá no início, não há nada que seja tão bom que não possa melhorar. O bom é inimigo do ótimo, o ótimo é inimigo do excelente. Meu irmão, tem áreas na nossa vida que precisa de atenção. E o Senhor pegou Ezequiel pela mão e pelo espírito dele, que é algo espiritual, ele levou a Ezequiel a encarar a realidade. Irmãos, o que falta em muitas pessoas hoje em dia
é a falta de encarar a realidade. É a falta, meu irmão, de ter uma visão e uma reflexão daquilo que está acontecendo na sua vida. Tem causas do nosso casamento que precisa de atenção, tem causa com nossos filhos que precisa de atenção, tem causa com a nossa vida financeira que precisa de atenção, tem causa, meu irmão, que precisa melhorar a realidade onde eu estou e onde eu quero chegar. Meu irmão, tem questões físicas e de saúde mental que precisam de atenção, porque nós precisamos, meu irmão, olhar para essas áreas. Não podemos empurrar com a barriga, a gente não pode aceitar, diga, eu não posso me conformar e aceitar. Meu irmão, tem questões espirituais que nós temos que olhar, que nós temos que dar atenção. Se você veio aqui neste lugar, meu irmão, você veio no lugar certo, que você vai ter direcionamento de Deus. Então, meu irmão, a gente não pode fingir que nada está acontecendo. A gente não pode, irmão, ir tocando. Eu não vou ficar olhando para essa área porque está bagunçado mesmo, isso aqui não tem jeito, então eu vou deixar de olhar para isso aqui. Irmão, isso torna as distrações nas nossas vidas. Não tem problema a gente viajar, malhar, usar redes sociais, ter hobby, trabalhar e estudar bastante. Não tem problema nenhum nisso, irmãos. O grande problema é isso se tornar uma fuga. Porque, irmãos, muitas pessoas, elas são excessivas no que elas fazem, elas são extremistas no que elas fazem, porque isso se tornou uma fuga. Uma fuga, irmão, com uma desculpa. Não, eu trabalho bastante, então eu não consigo olhar para a área emocional. Não, eu trabalho bastante, então eu não consigo olhar para meus filhos. Não, eu estudo muito, então eu não consigo dar atenção ao meu casamento. Não, eu gosto muito disso, então por isso que, sabe, irmãos, a gente começa a dar desculpa. Então, irmãos, o que acontece muitas vezes, o problema da fuga, é que ela pode se tornar um refúgio. Diga, a fuga se torna um refúgio. A gente começa a usar constantes analgésicos, né? O que é? O remedinho de dor de cabeça. Então eu faço alguma coisa, me distraio, relaxo, eu esqueço por um tempo aquela situação que está pendente na minha vida, aquela área que precisa melhorar. Então eu tomo um analgésico, eu me distraio com a rede social, eu trabalho bastante, eu estudo bastante, eu viajo, eu passeio, eu não dou atenção nessa área da minha vida e eu começo a me distrair. E olha só, irmão, o que pode virar refúgio. Gálatas 5, 19 ao 21 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E os advirto, como antes já adverti, que os que tais praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meu irmão, pessoas praticam essas coisas. Pergunta para alguém que bebe, ou pergunta para alguém que fuma. Eu já tive nessa condição, eu cheguei na igreja, eu era usuário. Essa pessoa vai falar para você de certo: não, eu tomo para me distrair, tomo para esquecer os problemas, eu tomo para relaxar, sabe? Então, irmãos, a gente foge. Eu fugi muito da realidade na minha vida, antes de vir para a igreja, antes de me converter. Eu não queria ter contato com aquela realidade, eu não queria ter aquela reflexão do que precisava melhorar na minha vida. Então eu me distraía também, eu bebia, saía, e não tem problema nenhum nisso, irmãos, é o que eu estou falando, tá? Não de beber e fumar, tá? Mas diga assim, de passear e tal. Mas, claro que isso é pecado, isso não pode. Mas, irmãos, quando a gente pratica tais coisas, muito provavelmente estamos fugindo da realidade. Estamos fugindo de enfrentar e de encarar aquilo que tem que ser encarado de frente, amém? Mas, irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia que está na palavra de Deus para dar para a sua vida. Você pode levantar as suas mãos, irmãos? Você vai comemorar quando eu ler isso, irmão, porque é bênção de Deus. Quando eu ler isso, irmão, você tem que dar glória a Deus, você tem que glorificar. Diz assim, Salmos 39, 7 ao 10. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama sepultura, lá está também. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Irmãos, não tem onde a gente fugir da presença de Deus. A bênção do Senhor, irmãos, a presença de Deus, ela nos alcança. Assim foi na minha vida. Eu estou na igreja há 10 anos, irmão. Antes disso, minha mãe está aqui, era de prova. Quando eu vim para a igreja, irmãos, e quis me converter, eu quis mudar de vida. Irmãos, eu permaneci 2 anos na igreja assinando no cartório que eu não podia ficar depois das 10 na rua. Mas, irmão, a misericórdia de Deus me alcançou. E a misericórdia de Deus te alcança nessa vida. Diga comigo, diga: Deus é bom.
Repita isso, Deus é bom. Irmão, certamente a bondade e a misericórdia de Deus seguirão as nossas vidas todos os dias. E eu te dou uma notícia, irmão, eu te garanto, você não corre mais do que a misericórdia de Deus. Não, Murilo, mas eu sou veloz, você não sabe como que eu desvio, você não sabe como que eu me distraio, você não sabe como que eu me ocupo com outras coisas, irmão, você não consegue. A misericórdia de Deus, ela nos alcança. Você não consegue correr mais que a misericórdia de Deus, irmãos. Então, é uma questão assim, eu antecipo o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Você só tem uma escolha, você vai adiar ou você vai antecipar o que Deus vai fazer na sua vida, porque é certo que Ele vai fazer, amém? Irmão, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quando você chegou, meu irmão, você veio até aqui, quando você veio, Deus te prometeu, Deus te deu promessas, Deus falou coisas no seu coração, isso vai se cumprir, igreja. Você só não pode adiar, você não pode ficar fugindo, porque você vai se cansar e a misericórdia de Deus vai te alcançar, amém? Olha só o que diz em Romanos 8, 38, 39, isso aqui foi o que mudou a minha vida, irmãos. Foi um batismo, e eu ouvi essa palavra e ela virou a chave e fez com que eu decidisse me entregasse para Jesus. Diz assim, Romanos 8, 38 e 39, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? O que precisamos, irmãos, é olhar para a boa parte. Existe a boa parte, irmãos. Eu vou contar uma situação que eu já vivi. Às vezes... mas eu não estou distraído com outras coisas, eu não estou distraído, né? Eu não bebo, eu não fumo, tal, não faço nada disso. Mas, irmãos, eu já tive experiência de estar na igreja e mesmo assim estar distante do Senhor, estar distraído, ocupado com muitas coisas, e me vem na mente, irmão, Maria e Marta ocupada, Marta preocupada em servir, em fazer, em trabalhar. Mas Jesus falou, Marta, a Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, e dela ninguém será tirada. Porque, irmãos, a melhor coisa é a gente estar aos pés de Jesus, a gente ouviu o que Jesus tem para nós, amém? Então, continuando em Ezequiel 37:3, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Irmão, essa resposta de Ezequiel foi o destravamento do mundo espiritual. Diga, a resposta de Ezequiel foi o destravamento do mundo espiritual. Irmão, a resposta que ele deu foi o que fez toda a diferença. Porque não tem problema em a gente não saber o que fazer, e a gente olhar para a nossa realidade e não saber, irmãos. Eu estava numa condição de vida, uma década atrás, que eu olhava, irmãos, se alguém perguntasse, tem como mudar? Irmãos, na minha cabeça não tinha. Mas Ezequiel, ele foi inteligente, Ezequiel foi sábio, e ele falou, Senhor Deus, só tu o sabes. Por quê, meu irmão? Porque lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Ezequiel já conhecia Deus, ele sabia da capacidade, o que Deus poderia fazer. Então ele falou, Senhor, só tu sabes. Então, irmão, a forma que a gente responde às adversidades, as formas que a gente responde aos problemas, isso revela o que está no nosso coração. Isso revela o que a gente acredita. Quando alguém te pergunta, quando alguém pergunta para você, e essa situação muda? Meu irmão, quando você se encontra no vale dos ossos secos, qual que é a sua resposta? Se eu contar a história para o carroceiro, o burro chora. Muitas vezes é assim, não é? A gente, irmão, não consegue ver solução, a gente não consegue ver saída. Mas, irmãos, tem causas que só Deus pode resolver. E Ezequiel, ele reconheceu isso. Ele olhou e falou, a situação está complicada, a situação está difícil. Pô, é um vale cheio de osso, está tudo morto aqui. Não tem nada, não tem vida, não tem coisa nenhuma. Mas, irmão, ele creu em Deus. Ele falou, Senhor, eu não sei, mas eu creio na tua capacidade. Então, irmãos, o que Ezequiel fez foi confiar no braço forte do Senhor. Ele confiou, irmãos, e reconheceu que tem coisas que só Deus pode resolver. Tem situações na sua vida, irmãos, que você pode fazer o que você quiser. Você pode tentar procurar coach, procurar ganhar mais, e pode procurar, não vai adiantar, porque tem coisas que só Deus pode resolver. Repita isso, tem coisas que só Deus pode resolver. Amém, meus irmãos? Então feche seus olhos e repita isso comigo. Diga, soberano Senhor, só tu sabes. Mais uma vez, soberano Senhor,
Só tu sabes. Meu irmão, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, e caminham e não se desfalecem, e não ficam exaustos. Meus irmãos, quem poderá contra o braço forte do Senhor? Meu irmão, se Deus estiver na causa, se Deus for na causa, irmão, quem poderá contra o Senhor? Meu irmão, você reconhecer a grandeza de Deus, se você reconhecer a capacidade de Deus, o que Ele pode fazer na sua vida, meu irmão, ninguém pode ir contra. Foi o que Josué e Caleb reconheceu, só os únicos 2 que entrou na terra prometida, os outros 40 morreu tudo no deserto. Por quê, meus irmãos? Eles viram aquela dificuldade, eles viram aquele problema, e eles viram a oportunidade que estava disfarçada daquele problema, e eles reconheceram o poder de Deus, eles reconheceram a grandeza, eles viram a oportunidade de experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Então não importa, irmãos, é o que eu digo, não importa o quanto tempo você está na igreja, não, ele vai fazer muitos anos, você não faz ideia, rapaz, você nem era nascido, mas irmão, não importa, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Porque, meu irmão, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus fala assim, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o fim, amém? Então, irmãos, continuando, Ezequiel 37:4. Então ele me disse, profetiza. Olha só o que o Senhor fez, depois que ele perguntou, é possível, Ezequiel, a tornar a viver esses ossos? E ele respondeu, Senhor, só tu sabes. Então o Senhor continuou, e disse assim, profetiza esses ossos e disse-lhes, e diga-lhes, ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. O que aconteceu aqui, irmãos? Deus devolveu a Ezequiel a responsabilidade. Ezequiel jogou a Deus a responsabilidade, falou, Senhor, eu não sei, só o Senhor sabe. Deus falou, tá bom, você confia em mim, você acredita em mim, mas agora é com você. Ele falou assim, profetiza esses ossos e diz, ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. Meu irmão, ele devolveu a missão, porque o Senhor, ele não pode fazer nada sozinho. Deus, ele não pode entrar na nossa vida, irmão, e fazer uma transformação se a gente não fizer a nossa parte, se a gente não quiser. Então Deus devolveu a responsabilidade a Ezequiel. Falou, beleza, você acredita em mim, jóia, você reconhece o meu poder, a minha grandeza, mas agora é com você, profetiza. Ele deu uma missão para Ezequiel. Falei, Ezequiel, agora é com você, profetiza. E diga, ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. Meu irmão, uma lição que você tem que aprender, que nós temos que aprender nessa noite. Em Provérbios 18:21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Então, irmão, a nossa língua, a nossa boca, ela tem um poder grandioso. Ela vai além do que você pensa que vai, é palavra, eu falo que isso aí vai embora, morre em terra. Irmãos, a palavra ela não morre, ela ecoa o universo, ela volta, irmãos, são sementes. As palavras, elas são responsáveis, irmão, por abençoar. A palavra, ela é responsável por abençoar ou amaldiçoar. A palavra tem o poder de libertar ou aprisionar. A palavra tem o poder de começar uma guerra ou de iniciar uma paz. A palavra tem poder, irmãos, de exalar palavras de fé ou de murmurar. Como eu disse o exemplo aqui daqueles que estavam no Egito, eles morreram de tanto reclamar, tanto murmurar, viu tanto milagre, mas não acreditavam, então eles morreram. Então, irmãos, a nossa palavra tem poder. Diga, a minha palavra tem poder. Ezequiel 37:4 continuando, então ele disse assim, então ele me disse, profetiza esses ossos, diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Meu irmão, repita isso, diga, ouve a palavra do Senhor. Mais uma vez, diga, ouve a palavra do Senhor. Eu vou falar algumas coisas, você vai repetir isso. Você vai repetir o quê? Feche seus olhos, meu irmão. Ei, vício, ouve a palavra do Senhor. Repita isso, irmão. Ei, enfermidade, diga, ouve a palavra do Senhor. Ei, casamento afetado. Ei, miséria. Ei, filhos fora da presença. Ei, diabo. Ei, inferno. Meu irmão, você tem que crer nisso. Olha para a sua adversidade, olha para a sua dificuldade e fala, ouve a palavra do Senhor. Meu irmão, quando Deus manda, até o inferno tem que obedecer. Meu irmão, então ele disse, profetiza esses ossos e diga, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar de vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e
cobrirei com pele. Porém o Espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Olha isso, irmão. Olha isso, quando você profetiza, irmãos, quando você faz conforme a palavra do Senhor te ordena, ouve a palavra do Senhor quando você diz a sua dificuldade, a sua adversidade, isso faz com que você e aquilo que você está profetizando reconheça a grandeza de Deus. Reconheça, meu irmão, que Ele é o Senhor. Eu profetizo na tua vida, meu irmão, que as pessoas à tua volta vão reconhecer quem é o Senhor, que elas vão saber que Deus é na tua vida, meu irmão. O marido vai saber que Deus é na tua vida, a esposa vai reconhecer que Ele é na tua vida, os filhos vão reconhecer que Ele é na tua vida, meu irmão. Os vizinhos, as pessoas no seu trabalho vão reconhecer que Deus é na tua vida, porque você vai ouvir a palavra e vai obedecer, irmãos. Quando você aplica o que Deus fala, quando você põe em prática aquilo que Ele te ordena, irmão, as pessoas reconhecem que Deus é na tua vida, que Deus, meu irmão, é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Então eu profetizei conforme ordenou o Senhor. Enquanto eu profetizava, olha que lindo isso, irmãos, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, que ossos se ajuntavam batendo com ossos. Irmãos, eu profetizo que a cura vai chegar na tua vida, eu profetizo que aquela pessoa que está longe da presença vai chegar na presença, meu irmão, a prosperidade vai chegar na tua família, meu irmão, a porta de emprego vai chegar na tua vida, a restauração do casamento, os filhos que estão longe vão se aproximar, irmãos, porque você vai aprender a profetizar. Você vai aprender a usar o poder das palavras, irmãos. Você vai fazer conforme ordena o Senhor. E o versículo 8 diz assim: olhei e esses ossos foram cobertos de tendões e carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Repita isso, diga: não havia espírito neles. Fique de pé, meu irmão. Nós vamos orar e vamos ministrar. Conforme nós estamos aprendendo nessa noite do poder das palavras, da gente profetizar a vontade de Deus, que devemos reconhecer a grandeza do Senhor. Irmãos, Ezequiel ele fez conforme ordenou o Senhor. Ele conseguiu, irmãos, fazer que aqueles ossos secos ficassem de pé. Ele conseguiu, irmãos, fazer com que entrasse carne, entrasse tendões, entrasse pele, entrasse sangue. Irmãos, aquele vale de ossos secos ficou de pé, mas não havia espírito neles. O que isso significa, meu irmão? Se nós viemos à igreja, se nós conseguimos aquilo que queremos, se o Senhor abençoa a gente, irmãos, porque é normal a gente vir na igreja porque a gente precisa de alguma coisa, isso é comum, isso foi comigo também. Tinha muitas coisas, muitos problemas, em várias áreas, irmãos. Começar a falar aqui, contar a história para o carroceiro, o burro chora. Mas, irmãos, eu vim na igreja para ter ali uma atenção do Senhor, uma restauração de Deus, e isso aconteceu. Deus restaurou a minha vida, Deus me estruturou, me colocou de pé, me abençoou com casamento, me abençoou com filho, me abençoou com bom emprego. Irmãos, eu não tenho o que reclamar. Mas, irmãos, isso não pode me tirar da presença. Por quê? Porque se estiver de pé, mas não tiver espírito, irmãos, não há vida. É o espírito que vai manter a gente aqui dentro. É o espírito, irmãos, que vai manter a gente sustentável pelo Senhor. É o que vai nos manter a gente constante na presença. O versículo 9 diz assim: a seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga: assim diz o Senhor, venham dos quatro ventos ao espírito e sopre dentro desses ossos para que tenham vida. Então, versículo 10 ele fala: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército numeroso, irmãos. Talvez você já conseguiu, irmãos, aquilo que você queria. Talvez você fale: não, mulher, eu estou aqui, mas eu não tenho esse problema que você está falando, eu não tenho essa dificuldade. Mas, irmão, talvez está faltando alegria. Está faltando, talvez, irmãos, a alegria da salvação. Talvez a mente está adoecida. Talvez depressão, ansiedade, alguma coisa. Talvez, irmão, o medo tenha tomado conta. Talvez ainda você já está na igreja, mas ainda você tem uma enfermidade que precisa de ser curada, que precisa de atenção. Então talvez o seu casamento precisa de atenção, porque se não tiver espírito, irmão, não há vida. Se não há espírito, irmão, não há coragem de profetizar. Se não há espírito, não há mudança. Se não há espírito, não há vida eterna, irmãos. Então, se eu aprender, se eu profetizar, se eu fazer conforme a ordem do Senhor, eu vou colocar minha vida de pé. Eu vou conseguir, irmãos, colocar em ordem, porque existem os princípios de Jesus. Jesus, ele nos ensina a caminhar, nos ensina a gente plantar, colher, a gente se desviar do mal. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, a gente ser uma pessoa boa, a gente ser uma pessoa melhor.
Mas, irmãos, precisamos do Espírito. Porque é o Espírito que vai nos dar o poder, irmãos. É o Espírito que vai nos dar a ousadia. É o Espírito que vai te manter a chama acesa, irmãos. Que vai fazer como Davi. Fala: Senhor, eu quero a alegria da salvação. Traz-me de novo a alegria da salvação. Meu irmão, é isso que vai nos manter a lamparina acesa. É isso que vai manter o nosso óleo, meu irmão, a nossa lamparina com óleo, com azeite. Para quando vir o noivo e nós recebermos o noivo nas nossas vidas. Meus irmãos, precisamos do Espírito. De que nada adianta, irmãos. De que nada adianta. Eu tenho, graças a Deus, um bom emprego. Eu falei, uma família abençoada, mas não tenho o que reclamar. Mas, meu irmão, eu não troco nada pela presença de Deus. Porque eu sei que é o Espírito Santo de Deus que vai me manter de pé, irmãos. Irmãos, eu gosto muito. A minha esposa daqui é de prova. Se deixar, eu acordo e vou dormir estudando. Eu não paro. Eu gosto muito de estudar, de aprender, irmão. Mas quando a pastora me falou: você vai pregar, irmão, eu abandono tudo. Eu deixo tudo, irmãos, para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que o Senhor nos pede, porque, irmãos, não há nada mais, não há nada melhor do que estar na presença de Deus.